falha. Desequilibro meu espírito, tenho que estar 24H na defesa contra o mal que se espalha. Eu caí. Mas eu vou começar de novo. Deixa eu colar o... Nossa presença não é coincidência, pois Deus não põe ninguém aqui à toa. Demônios estão na presidência enquanto você liga a TV pra ver se... Olá, pessoal. Eu caí, mas eu voltei. Vamos começar de novo. Todo Mundo Slam Entrevista, nosso encontro semanal aqui nas redes sociais do Todo Mundo Slam. Nós, toda semana, entrevistamos pessoas ligadas à história do Poetry Slam em Portugal. Hoje nós vamos conversar com o Daniel Cruz, lá de Coimbra. Ele já está na sala com o César. Já vou chamá-lo, mas antes eu gosto sempre de fazer essa introdução narrando, né, contando um pouco da biografia do entrevistado, da entrevistada, sem a pessoa entrar, para a pessoa não ficar com aquela cara, sabe, de quem tá ouvindo o próprio currículo, a própria biografia, um pouco sem graça. Então eu vou fazer isso. Segura, Daniel, já te chamo, 1 minuto. O Daniel Cruz tem 36 anos, nasceu em São Paulo e mora em Portugal há 7 anos. Formado em Letras pela USP, Universidade de São Paulo, em 2013, mestrado em Literatura Portuguesa pela Universidade de Coimbra, em 2017, e é doutorando hoje pela mesma universidade. Pesquisa narrativas de viagens antigas. Em paralelo, sempre esteve ligado a atividades culturais em associações, escolas e coletivos. Desde 2016, faz parte da seção de escrita e leitura da Associação Acadêmica de Coimbra, a CESLA, ajudando na construção de ocupações literárias, saraus, workshops e no Poetry Slam. Bora então começar a nossa entrevista semanal com o Daniel, meu conterrâneo, Nuno querido, que bom. Bora mergulhar no slam. Daniel, vou te chamar, prepare-se para esse momento. Carregando. Coimbra será onde será Portugal Slam o festival, né? No Portugal Slam este ano. Então a gente vai saber mais sobre isso. Oiê! Olá! Tudo bem? Tudo bem, como é que tá por aí? Também, viu que fácil? É quase uma ligação. Você vê, né? Sim, tá funcionando. Não é? Não é? Aqui só tem um problema, que é o Zuckerberg proíbe a comunicação por mais de 1 hora. Certo. É a única questão, mas de formato o Instagram é ótimo, porque é simples, é quase uma ligação, ele grava rápido. Ok, sim. Seja muito Parece bom bem-vindo. mesmo. Obrigado. É bom, Obrigado pelo convite também. Eu fico muito feliz. Muito obrigada por ter aceitado. Bom falar com o conterrâneo também, sentir o sotaque aqui próximo, dá pra gente falar umas gírias. Olha só, da hora. Verdade, velho. Te chamo de Dani, Daniel, como que as pessoas te chamam normalmente? Ele pode chamar do jeito que quiser, se quiser Dani, Daniel. E eu digo mesmo também, eu pergunto Magil, Maria Júlia, Maria. Não, Maria Júlia é só quando eu fizer coisa errada. Ok. Se eu tiver tudo certo, pode ser Magil mesmo. Tá bom. Olha, abraços desde Chile. Achei chique, estamos chiques Chique. hoje. Bom. Chique. Todo mundo slam, né? Chique. Tô muito feliz tem muitas coisas pra gente falar, mas estou especialmente feliz de que a gente vai poder falar sobre o festival desse ano. Isso vai ser bem legal. Quando chegar a hora, não dá spoiler. Mas vai ser muito legal. Tá bom. Vamos esperar aquele momento do clímax para que as pessoas assistam até o final e tal. Sim. No final fala a data. Bem, na última coisa que eu vou falar é a data. Na hora da gente desligar, você fala rapidinho, assim, para garantir que vai todo mundo ouvir até o fim. Pronto.
Dani, vamos começar bem pelo começo, assim. Eu queria pedir para você se apresentar por você mesmo, sabe? Porque eu leio essa biografia, mas é sempre um pouco formal, né? Eu queria saber quem é você por você, assim. Quem é Daniel Cruz por Daniel Cruz? Bom, é uma pergunta que a primeira coisa que eu penso é o que eu faço, né? Será que o que eu sou é o que eu faço? É mais fácil as pessoas entenderem, né? Se for isso, essa biografia diz basicamente o que eu faço, que é o doutorado, estou estudando, é aquela coisa assim, é um processo que você sai, já não é mais estudante, se forma como investigador e isso consome bastante, isso é um trabalho, né? Isso já é uma outra coisa. E com literatura, né? Com literatura é o que eu faço também por fora, que também não é um hobby. As atividades culturais aqui são até mesmo saídas profissionais, possibilidades de acabar aqui esse período de estudo do doutoramento e tentar ver o que acontece com isso. Então, também é uma indústria cultural, assim, dentro da sua medida. Então, o que eu faço é isso, não é? O que eu fiz são percursos que me levam a isso. Então, já há alguns anos eu mexo com atividades culturais, em várias medidas, vou sondando aqui e ali e tal, algumas coisas, isso vai ser na minha própria formação, então eu vou me entendendo como uma pessoa das letras, né? Alguém que tem um trabalho no campo subjetivo, estético, né? Mas muito limitado, porque também é um mundo onde você tem contato com pessoas enormes, então você tem que ter alguma humildade com isso, porque não é quase que infinito os bem-sucedidos dessa carreira, assim. E fora do que eu faço, o que eu fiz e o que eu pretendo fazer, que deve ser na mesma linha, eu sou uma pessoa tranquila, vivo aqui em Coimbra com a minha companheira, com a minha gatinha, que daqui a pouco deve aparecer também por aqui, né? A casa é dela. Né? Minha família está no Brasil. E é isso, eu gosto de estar com pessoas, assim, sempre estou meio de pessoas, mas também fico muito isolado. Mas isso é dizer tudo e não dizer nada também. Nossa, mas que porta grande, né, que você abre com essa fala de que é um hobby, a cultura, e ao mesmo tempo é a carreira, é a profissão, só que como fazer disso uma profissão num meio com pessoas tão grandes e também que são pessoas grandes, né, o quanto não é feito pelo próprio sistema da indústria cultural, e como viver daquilo que a gente é o nosso ofício de verdade, né? É de fato o que a gente quer professar, então como não pode ser a nossa profissão, se é algo que a gente quer tanto professar, né? É bem isso mesmo, porque o grande problema nas artes são os personalismos, os hegemonismos, e até a forma como a gente aprende a arte na escola é sempre concentrada em pessoas, né? Tipo assim, os grandes de cada época, né? E até o século XIX só vão ser homens e brancos também. É assim que a gente aprende, não é? E com narrativas de superação, né? Grandes homens brancos, sim, e com histórias que era para não ser, mas aí alguma coisa aconteceu, que ele era tão genial que ele conseguiu ser essa figura que entrou nas belas artes com 12 anos. São histórias completamente... Sim. Não é uma história, né? tipo, não era um gênio com 12 anos, tipo, isso, continuo estudando, nunca publiquei nada, sei lá. E aí eu tenho que te fazer uma outra pergunta, já que estamos no Instagram do Cesla, eu queria que você me falasse o que é o Cesla também. Ok. O Cesla, ou a Cesla, faz mais sentido a Cesla, porque é a... Eu fiquei em dúvida. Não, mas fica tranquilo que cada um fala de um jeito, isso. A gente já ouviu vários nomes. Tentaram até ensinar pra gente como é que fala Cesla, sendo que a gente é a Cesla. Como é que fala Cesla o quê? Eu perdi. Já tentaram ensinar pra gente como é que fala Cesla. Corrigindo, não é Cesla, é Ceslac, porque é a seção de escrita e leitura da Associação Acadêmica de Coimbra. A gente falou, mas que Ceslac parece nome de leite. Parece não mesmo. É Ceslac, é Cesla. Bom, o que é a Cesla?
Assim, a CESLA faz parte da associação acadêmica. A associação acadêmica, para a gente que é de São Paulo, por exemplo, e no Brasil todo, a associação acadêmica dá para traçar um paralelo com os diretórios centrais dos estudantes, do DCE. Tá. Né? Só que aqui é de uma forma um pouco diferente, porque a associação acadêmica ela tem um estatuto, assim, até um processo burocrático mais consolidado, digamos assim. Ou seja, tipo, tem o prédio, a associação acadêmica, e a associação acadêmica é formada por secções culturais, secções desportivas e os núcleos de estudantes das faculdades, que seriam os centros acadêmicos. Mas a secção desportiva e as culturais recebem um financiamento que é direto da queima das fitas, né? Então a gente recebe um percentual da queima das fitas, que é distribuído entre as 15 secções culturais do prédio. Entre Eu vou elas precisar te interromper para saber o que é uma queima de fita. O que é uma queima de fita? Ok. A queima das fitas é a maior festa de Coimbra. É o Carnaval dos Estudantes aqui. Então, ela é... Quando? Eu já vou pegar minha agenda. Tô brincando. Então, era para ter sido, né? Era para ter sido. Era para ter sido em maio, tem até a semana de recesso da queima das fitas, e não teve, né? A queima das fitas é um momento onde as pessoas estão se formando, pelo que eu entendo. Eu não sou muito ligado nessas tradições acadêmicas, tipo, mas eu acho que é quando a pessoa se forma, e aí tem vários rituais desse processo, mas a queima das fitas é um festival que tem uma semana e vem vários grupos, bandas aqui na cidade, gira economia, gira uma grana do caralho. E um percentual esse dela... dinheiro é revertido. Exatamente. Existe uma comissão da queima das fitas dentro da associação acadêmica, mas é a direção geral da associação acadêmica que faz esse processo de pegar um percentual e distribuir parte para as desportivas, parte para os núcleos e parte para as culturais. Das culturais, depois tem uma divisão de verba conforme a atividade de cada secção. Por exemplo, uma das secções aqui do prédio é a RUC, que é a Rádio Universidade de Coimbra, que é grande, tem funcionários e tal. Tem uma dimensão diferente da CESLA, né? Então a CESLA é uma secção mediana, recebe um percentual disso, e é assim que se financia, né? É assim que a CESLA vive de dinheiro, né? Ela não é um coletivo autônomo, ela é registrada, ela pode concorrer em processos de financiamento e tal, em nome da associação acadêmica, sempre. Entendi. Eu vou fazer sempre esse movimento de perguntar sobre você e sobre a CESLA. A gente vai fazer sempre esses dois panoramas, para que a gente entenda sobre o SLAM de Coimbra e também para que a gente entenda o seu processo no SLAM de Coimbra, tá? Maravilha. Bora. Eu queria saber quando foi a primeira vez que você conheceu um SLAM? Olha, é meio fragmentado isso. Eu frequentava, quando eu estava no Brasil, eu ia em alguns saraus, né? Eu ia no sarau do Binho, eu fui algumas vezes. Tinha um sarau perto da minha casa também, que era um sarau de quebrada, que era do São Januário. E lá eu tive uma experiência com o slam, só que ainda não tinha esse nome, porque eu estou dizendo isso, eu moro há 7 anos em Portugal, isso faz quase 10 anos, né? Então era só um sarau, e as pessoas liam textos de outras pessoas, ou os textos autorais, né? Como a gente fala, os textos próprios. E muitos já tinham um ritmo de slam, então eu ouvia muito, porque esses saraus, eles, sei lá, mais da metade dele era um rap, era um grupo de rap ali da área que fazia um som, né? E depois vinha o pessoal de uns poemas, estava muito interligado, até mesmo as letras, os poemas autorais, eles eram uma versão, assim, uma tentativa de uma emancipação do ritmo do rap, mas estava mais ou menos ali. Então, para mim, a minha experiência de slam começa assim fragmentada, mas oficialmente é aqui em Portugal. Tipo, que eu falo, estou num evento do Poetry Slam. Foi aqui, foi em Coimbra. Né? Foi em 2016, 17, que tinha um colega nosso da CESLA, que é o Pedro Vaz, que ele já estava acompanhando a cena aqui em Portugal,
e falou, a gente tem que fazer aqui em Coimbra, né? Teve em Coimbra em 2013, alguma coisa assim, que eu acho que a Raquel até falou um pouco disso daí, né? E esses eu não vi, né? Teve muito experimental, quem ganhou foi uma dupla, dos amigos nossos até, tipo, grande Carapau. Mas ele era uma poesia muito experimental, né? Então eu conheci fazendo. Eu conheci tipo o slam mesmo, a cena de Portugal, fazendo. Já estava na organização e tive que ler uns poemas lá para dar aquela Você força. já começou na organização? Na assim organização, lendo poema. Sim, foi. Já tô lendo. Tipo, vou procurar quem vai fazer o cartaz da caixa de som. Eu tô rindo que tem muita gente que nas entrevistas que fala isso, né? Eu comecei a fazer e aí eu tava organizando, mas não tinha gente pra ler, então eu li e também não tinha jurado, e aí eu fui jurada. Então... eu me sinto menos sozinha com isso, porque todo mundo slam às vezes é assim também. Então, foi assim também aqui, e todo ano é assim. Aqui. Ótimo. Só vou ler um comentário, porque quando a gente posta no Facebook e até no IGTV aqui, os comentários saem e é importante que o av.gv.sto, que eu não vou saber pronunciar como um nome, é difícil, disse: Daniel é a alma da Cesla. Achei que eu devia ler alto. É meu camarada, ele tá comprado, cara. Grande Luiz Augusto. Combinei com ele. Depois você paga ele. Olha, não, ele falou que ele ia me dar uma porcentagem. Ele falou que ele ia me dar uma porcentagem se eu lesse alto também. Então pode mandar uma coisa pra cá, tá? Beleza, sim. Tamo aí. Quebrado. É curioso isso, né? De dizer que você conheceu lá em São Paulo tudo muito fragmentado. Porque o movimento dos saraus em São Paulo é muito intenso, com Cooperifa, com o Sarau do Vinho. E ficou muito misturado ao slam e ao comecinho do slam, que ainda não era tão popular, porque não tinha o slam resistência ainda, não tinha o mesmo slam das Minas, que são slams que viralizaram muito. Então era um trânsito muito grande. Eu conheci o slam pelo Zap, que é o primeiro slam do Brasil, que é o da Roberta Estrela Dalva, com o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. E eu conheci as cenas dos saraus por causa do slam. Minha relação foi diferente. Mas era muito engraçado ver o comecinho da contaminação, que é algo que eu sinto que aqui em Portugal também está acontecendo aos poucos, que são as pessoas que competem no slam irem falar nos eventos de poesia e vice-versa, né? Então trazem características de cada uma das... E do rap também, enfim. No começo era mais ligado a um rap experimental, o slam no Brasil. Então é curioso isso, que você tenha visto ali no começo, nessa mistura, que as coisas ainda não estavam tão delimitadas, com características tão específicas. É bonito isso, né? Porque é um momento, acho, bem emblemático da cultura periférica no Brasil, assim. Esses anos. Não, eu também acho, porque a palavra é... Isso não começa com o slam, tipo, desde o rap, antigamente, até... Se procurar vai mais para trás, tipo, a palavra como instrumento de intervenção, né? A palavra mesmo como... E dessa forma, assim, né, de uma forma poética, assim, estruturada, dentro de um certo gênero. Desde Homero, né? Como Poxa, dá pra ir longe. Mas, é bem antigo mesmo. Mas eu acho que dá pra fazer um paralelo ali com o rap, né? Porque depois o rap ele também vai abrir uma porta pro funk, não sei quem que vem antes e tal, assim, e são culturas de intervenção, né, poética, né? A palavra... Porque quando você estuda a história literária na escola, parece que foi só o neorrealismo, né, que era a literatura militante, ou a literatura regionalista brasileira, que falavam coisas comunistas, uma coisa mais direta, e o resto era tudo diluído numa coisa estética. E a relação do rap é direta com uma intervenção social, não dá pra você ficar fazendo um rap muito lírico, assim, e tal, porque parece que você nem se compreende direito como que é a cena, né? Tem que botar uns dedos na cara de pessoas aí, né? Que é isso, né? Isso é estético também, né? Total. É o jeito que você faz isso que é a força, né? Porque a sua causa é nobre. Você tem que fazer isso de uma maneira assim, transformar a palavra de ordem numa palavra poética, né? Uma coisa, uma estrutura mais elaborada, não é? Sim. E aí eu queria saber... Desculpa, te interromper. Sim, não. Eu queria saber o surgimento do slam em Coimbra. Fica um delay, aí a gente fica se interrompendo, mas eu acho que quando a gente olhar o vídeo vai dar tudo certo. Eu queria saber um pouco sobre o slam em Coimbra. Como começou, como foi? Você falou do Pedro Vaz?
Isso. Como foi isso? Então, o Pedro Vaz trouxe essa proposta para a CESLA, que foi super debatida, né? Por quê? Porque a CESLA fazia outras coisas. Eu vou voltar um pouco para a CESLA para a gente entender, de fato, tipo, tá, é uma secção, mas o que vocês fazem? Né? A nossa principal atividade são as ocupações literárias, né? As ocupações literárias, basicamente, é um evento de leitura de poema, podem ser autorais, mas ou não, a partir de um tema. A gente escolhe um tema e escolhe um espaço apropriado da cidade para fazer essa leitura. Essa leitura vai ser em forma narrativa, então eu tenho meu poema que eu vou falar sobre, sei lá, maçãs. Então convém que o seu poema que vem na sequência fale sobre pera e o outro vai ser abacaxi. Então o pera está mais perto da maçã, então... sei lá, uma metáfora. Entendi a lógica, super, assim. Foi. Não, passou a ideia, uma narrativa entre textos. Né? Então a gente constrói a narrativa entre textos, vai criando uma tensão ali dentro desses espaços, e são espaços emblemáticos, né? Por exemplo, fizemos uma ocupação sobre o Saramago. O Saramago, ele andou aqui em Coimbra, ele frequentou especificamente uma república, que é a República Nilda Matulônia, e ele jantou 2 vezes lá, ele assinou o livro de presença. Então a gente falou, vamos fazer uma ocupação aqui no Ninho com os poemas do Saramago, que pouca gente conhece. Então vamos fazer uma visita guiada na casa, criando esses impactos. Aí nós chamamos o pessoal do teatro, né, e demos um conto na mão deles, o pessoal do CIPAC, aqui de Coimbra, que fizeram coisas fantásticas ali. E foi um evento interessante, assim, porque o Saramago estava de diversas formas, inclusive na sua presença ali, né? Tipo, naquela mesa que ele sentou, naquele livro que ele escreveu. A Pilar mandou uma carta pra gente, que a gente pediu, a Pilar mandou uma carta dizendo um pouquinho como que foi a vida do Saramago nas repúblicas, né? Ai, que legal. E pronto, isso é ocupar o espaço. Um outro exemplo legal que a gente teve foi na época da ditadura, aqui teve a sede da PIDE aqui em Coimbra, né? A sede da PIDE ainda tinha os cárceres da sede da PIDE, hoje é um hostel, é o The Luggage Hostel. E nós conversamos com o dono do The Luggage e falou, olha, a gente queria fazer uma ocupação literária aqui no seu hostel, pegando essa parte dos cárceres aqui que estão intactos, né? A chave é a mesma. E diz o cara que nunca morreu ninguém lá, mas o clima era totalmente fúnebre, né? Então a gente tinha esse espaço e falou, vamos escolher um tema. Aí o tema que a gente escolheu eram textos que foram proibidos ao longo da história. Então a nossa narrativa foi baseada nesses textos. Alguns textos de Coimbra, como o do Manuel Alegre, pessoas que se ferraram aqui, assim. É isso, ocupação é isso. Aí a gente fazia as ocupações, dava certo, tinha lá, o pessoal gostava, dava sempre certo, cheio. É muito bom, dava certo. Dava certo, era legal, o pessoal curtia, não é? No final tinha microfone aberto, todo mundo podia ler, era isso. Aí o Pedro falou do Poetry Slam. E a primeira questão que apareceu foi a da avaliação. A gente falou, como é que a gente avalia, né? Como é que a gente vai dar uma nota? Quem que é o melhor, quem que é o pior? Isso daí não vai afastar um pouco as pessoas. E algumas pessoas que a gente procurava, que eram bons leitores, assim, e tal... não gostavam muito do formato, né? Achavam que não deveria ser, que a avaliação matava a poesia, blá blá. E depois de muita reflexão a gente concordou com a ideia, porque a gente entendeu que a avaliação, na verdade, ela é uma avaliação solidária, ela é uma avaliação que ela não está querendo escolher ícones, assim, tipo, você é o melhor e vocês têm que melhorar para ser igual a ele. Não é essa lógica, assim, meio individualista, tipo, eu sou o melhor. Não é. A avaliação serve para criar rede. É para a gente poder circular, para a gente ter um representante na final nacional, que esse representante vá para Paris depois, e que a coisa gire, que a gente conhece os outros coletivos. E sem a rede, ia ser uma rede de saraus abertos, que não ia ter exatamente essa conexão. Então foi por causa disso, pensando no alargamento de experiências poéticas, que a gente aceitou a competição, aceitou o slam, e fez em 2017, fez em 2018, 2019, e vamos continuar agora em 2020. E em breve vamos saber mais notícias. Continuem com a gente. Mas você sabe que é curioso você dizer isso sobre as redes, porque de fato, né, é uma das funções do Poetry Slam, criar essa rede e essa troca.
E eu senti muito isso vindo de vocês no Portugal Slam de 2019, que foi a final que eu vi, porque eu cheguei ano passado. E eu senti isso muito de vocês, assim, que vocês estavam muito conectados, tinha bastante gente de Coimbra assistindo, vocês vieram em uma galera, né, pra ver. E uma rede, de fato, se alimentando e torcendo, e com muito amor, com muita atenção. Muitas pessoas vieram falar comigo, ai, gostei da sua poesia, nossa, que legal. E atentas, gentis, amorosas, amigas, como é o Poetry Slam que eu conheço, né? Que a gente tá lutando para isso, que a gente faz isso. E eu tive até um movimento, eu tava com uma amiga lá, eu fui com uma amiga que foi me acompanhar, e eu lembro de falar para ela, nossa, eu quero ir pra Coimbra, eu quero ser amiga deles. Eles são muito legais. Eu lembro de ficar muito com essa... Tanto que eu colei no Lucena, assim, sempre que posso vou nos eventos dele e chamo ele para os meus eventos também. Dessa coisa de achar vocês muito conscientes e muito amorosos do fazer poético, né? Que essa competição nunca foi uma questão. Sempre é por ouvir poesia. Eu sinto muito isso vendo do slam de vocês. É muito bonito você dizer isso, que vocês fizeram para isso, porque eu identifico muito isso em vocês. Como coletivo. Beleza, adorei. Bonito o que você falou, obrigada. Sim, a gente tem as pessoas ligadas aqui. E é engraçado isso, porque a CESLA ela tem uma característica que é o trânsito de pessoas, né? Porque o Coimbra é uma cidade acadêmica e as pessoas ficam 6 meses a 1 ano, algumas ficam mais, que nem eu. Sim. Por isso que eu tô mais tempo na CESLA, porque eu fiquei, eu tô num processo maior. Mas assim, é uma das poucas secções da associação acadêmica que o grupo mesmo, o núcleo, porque nossas reuniões têm de 10 a 20 pessoas e tal, então tem bastante gente. E é gente de vários lugares, é um lugar onde pessoas de fora se sentem confortáveis, então a gente vai ter uma troca de experiências de pessoas do Brasil, de diversos lugares do Brasil, de Angola, de Guiné, de Moçambique, de Portugal, obviamente. E aparecem pessoas, a gente tem um colega mexicano, um colega venezuelano, e todo mundo vai somando e cria uma rede também de amparo. A gente não é um grupinho de amigos assim, tipo, a gente vai em qualquer lugar juntos e tal. Isso até teve fases que era mais próximo assim, e não dava muito certo. Então hoje a gente tem uma autonomia mais profissional, assim, estamos lá, estamos trabalhando. Depois a gente pode ser amigo, lógico, mas não vamos confundir as coisas, porque gerir grupos de pessoas é sempre difícil. Sempre complexo. Assim... E falando nisso, como que foi? Entrando nas polêmicas, não, brincadeira, não é um programa da tarde ainda, eu tô fazendo no finalzinho da tarde, mas não é um programa da tarde. Vocês começaram em 2017 oficialmente, teve uma edição em 2013, que até a Raquel citou, por ali, 2013, 2014, e depois vocês seguiram constantes a partir de 2017. Como que foi? Vocês sempre têm um público cativo? Vocês construíram esse público? Essa relação com a competição, ela mudou? As pessoas no começo tinham uma relação, agora tem outra? Ou por ser uma cidade de trânsito sempre muda? Me conta como é esse público, como é essa relação. Pronto. Tem algumas mudanças. Coimbra é muito mapeável, assim. Então, tem o pessoal da poesia, o pessoal mais velho, né? Tem o pessoal, não mais velho, mas tem alguns coletivos aqui de leitura, de poesia, que nós nos aproximamos deles, então eles estão sempre junto com a gente sempre escolhe alguém para ser um jurado, que é o Declamar Poesia, que é o Rui Amado, a Lourdes, então é um coletivo de 5 pessoas, que eles estão aqui há muitos anos, e tem assim, digamos que tem um lado mais clássico da declamação, sabe? Mas eles também são muito interessados com a troca, então é legal isso daí. São bem formatos diferentes que contemplam a cena de Coimbra, assim, da poesia. Fora isso, tem o pessoal das repúblicas, porque sempre tem alguém na CESLA que é de alguma república e vai puxando as pessoas, os lugares que a gente organiza, né? Por exemplo, o nosso lugar favorito é o Largo de São Salvador, que fica do lado do Machado de Castro, é aberto, tem uma escadinha de uma igreja, e tem um restaurantezinho, e em cima tem as repúblicas. Tem a República das Marias, né, República Baco. Então a gente interliga essa comunidade ali das repúblicas e faz o evento lá. São sempre os melhores, né?
Então vai variar quem está morando na casa e tal, e tem essa rede das repúblicas que também é um pessoal. E fora o pessoal das artes aqui em Coimbra e tal, que também vai entrando. É bem mapeado, assim, e também, lógico, lobos solitários que aparecem, assim, e tal, que são sempre fantásticos, com um poema na meia, assim, né, vai chegar lá e vou ler um poema, tipo, caramba, isso mesmo, velho, fica à vontade. E assim vai indo, né, esse é o principal lugar que a gente faz, aberto, né, na rua, mas a gente também faz em lugares fechados, porque o clima nem sempre é favorável, né, e isso em bares, como geralmente as pessoas fazem, assim, né. Mas funciona, cada lugar tem o seu público também, né? Como assim? Sim, por exemplo, esse do Largo São Salvador tem esse público mais aberto, o pessoal da rua ali, tá? Mas se a gente for fazer num bar como no Liquid Ambar, também tem o público do Liquid Ambar que vai lá, né? Que é outras pessoas. A gente já fez no Ateneu de Coimbra, que já é uma outra cena, que é tipo aqueles... a galera do 25 de abril, né? Vai uns senhores ali e tal, às vezes surgem uns poemas assim, mas, né? Não realistas. E é isso, também cada lugar tem... Por isso que a gente vai andando em Coimbra e resgatando pessoas, né? É estratégico, tem que ser bem estratégico até. Sim, que ótimo. Então, pensando um pouco em Coimbra, uma cidade universitária, vocês têm também pessoas de outros campos além da poesia? O pessoal do teatro vai para o slam, seja para competir, seja para assistir? Tem esse trânsito ou não? Fica bem restrito a quem tem interesse em escrita? Não, tem. Assim, mesmo o pessoal da CESLA é muito diverso, né? Cada um é de um curso, cada um é de uma formação, tem pessoas que são do teatro. Mesmo o Gabriel, ele também era do TEUC, né? Que é um dos teatros que tem na associação acadêmica. Mesmo nas leituras aparecem pessoas do TEUC e do CITAC, que são os teatros que tem aqui ligados à associação acadêmica. Uhum. Então é muito variado, assim, a gente não tem nenhuma parceria concreta com uma companhia de teatro dizendo, vocês vão fazer abertura sempre tragam umas 2 ou 3 pessoas. Não, eu acho que as pessoas que estão mais interessadas no slam e pensar no texto slam, elas naturalmente se aproximam da CESLA, porque uma secção é aberta e todo mundo pode frequentar, então é natural, se interessa pelo slam, venha na CESLA, toda quinta-feira a gente tem uma conversa sobre isso, algum exercício e alguma formação. Nesse momento a gente tem mais ou menos umas 10 pessoas pensando em slam. Toda quinta-feira? Eu não sabia dessa parte. Vocês se reúnem para fazer workshops? Sim. Como que funciona isso? Onde se inscreve? Brincadeira, mas como que funciona? Você manda um e-mail para geral, não. É mesmo aberto, é muito aberto para atividades e tal. E é sempre quinta-feira. Agora a gente está fazendo aqui no parque, né? Porque a salinha está interditada por causa da pandemia. A gente tem uma salinha, né? Onde a gente faz as reuniões. E varia, é muito trânsito. Nesses 3 anos que eu tô aqui, assim, eu tô 4 anos na CESLA. Eu devo ter visto, sei lá, mais de 100 pessoas rodarem, assim, mesmo nos slams, eu acho que já rodou muita gente. Porque é isso, é o fluxo, sempre tem gente, assim, né? Mas essas quintas, eu tô brincando, mas eu não entendi mesmo. Vocês fazem workshops, vocês fazem exercícios criativos ou são reuniões de produção? Olha, são reuniões da secção, sim, então tem os informes, tem aquela lógica de reunião de coletivo. Sim, porque a gente é uma secção, mas na prática a gente funciona como um coletivo horizontal e tudo é deliberado nessa quinta-feira, né? Oficialmente a gente tem presidente, vice-presidente, tesoureiro, uma lista, uma gestão de 1 ano, mas na prática é horizontal, nossa prática é assim. Então, a gente organiza as atividades. Por exemplo, agora que está chegando perto do slam Coimbra, né? O slam Coimbra é antes, é dia 11 de setembro, quase confirmada essa data, mas 11 de setembro é uma data legal. E aí a gente está complementando lembrar, né? as Tá na reuniões nossa com memória. isso. Não é? Pronto. Fala, desculpa. Slam, ainda tem aquela coisa, esse I brasileiro, slam, né? Ele fica fantástico mesmo. Então, essas reuniões são muito abertas. Na última a gente fez um exercício, tinha 2 ou 3 informes para dar, não tinha nenhuma questão burocrática, a gente falou, vamos fazer textos, né? Daí a gente fez um exercício que era só perguntas, você lia um trecho do seu texto, já num formato slam, mas um trecho só, tipo 1 minuto, e as pessoas respondiam com perguntas, tipo, e criava uma dinâmica de pergunta, uma dinâmica paranoia, você não podia responder.
Foi um exercício, a gente tentou esse, deu certo, foi legal, e agora cada quinta-feira vai ter uma, e a gente vai preencher nosso verão assim, tomando cerveja e fazendo exercício de poesia. Já arruma o colchão, viu? Já coloca um colchãozinho na sala aí, que uma hora eu vou pra Coimbra também, que eu ainda não conheço Coimbra. Estamos com umas ideias aqui pra te mandar nos convites aqui. É mesmo? Você será comunicada a seu tempo. magilppinheiro@gmail.com. Aguardo no meu e-mail. Já quero, já topei. Já pode só falar a data. Vamos falar de 2020. Chegou esse momento. Certo. Dia 11 de setembro temos o Slam Coimbra, certo? Uhum. E o que estamos pensando para o Portugal? Antes tem que fazer uma pequena introdução. Houve uma reunião aqui contando, me corrija se eu estiver errada, né? Contando para as pessoas que estão ouvindo. Houve uma reunião em que o Portugal Slam se estabeleceu como um coletivo de coletivos, e a ideia é que seja itinerante o Festival Nacional. Então, o Festival Nacional não vai ser sempre em Lisboa, o Festival Nacional vai circular pelas cidades. E esse ano vai ser em Coimbra. Eu falei certo? É isso mesmo? Olha, eu acho que tá sim, mas tem uma coisa aqui, que é assim, todos os anos quem organizou o Festival Nacional foi o coletivo Portugal Slam. Esse coletivo era formado por determinadas pessoas que estavam em contato com as organizações nacionais para criar essa rede e organizar o festival em Lisboa. Esse ano é a primeira vez que o festival sai de Lisboa, não é? Quando ele sai de Lisboa, muda muita coisa. Porque a gente pensa no que é, então, o coletivo Portugal Slam. Dessas pessoas que organizavam esse festival e criavam a rede. Então, a gente está num processo de remodelação do que é o coletivo. O que tem acontecido nos últimos tempos é que a gente faz as reuniões plenárias com todos os coletivos e a era do Zoom funcionou bem nisso. E nessas reuniões plenárias, digamos assim, são deliberadas coisas. Tipo, como é que vai ser, qual é o calendário, todo mundo concorda que o festival vai ser em novembro, é isso, tranquilo. O coletivo Portugal Slam ainda existe, né? É o Mickey, a Vanessa e o Meirinho, são 3 pessoas. Então eles cuidam ainda dos e-mails, eles cuidam do site, cuidam das plataformas digitais, e ainda fazem os contatos com as organizações internacionais, como o pessoal do europeu e o pessoal do mundial. No entanto, a organização interna do Portugal Slam, da cena do Slam em Portugal, tem se tornado uma plataforma mais aberta e coletiva, né? Então é até uma coisa em construção que a gente anda conversando, será que então todos os coletivos fazem parte do Portugal Slam? Eu tendo a acreditar que sim, e essa é a minha opinião, que eu acho que deveria ser isso. E depois surgem as funções determinadas, mas o Portugal Slam tem que ser todos. Que não dependa de nenhuma pessoa ou outra, porque isso é um risco do Portugal Slam acabar. Né? Se a gente depender muito de uma pessoa ou outra e essa pessoa por algum motivo não poder ir, a gente precisa ter uma rede ampla que a coisa vai continuar sempre, né? Mais orgânico. Acho que vai virar isso. E esse ano, por sair de lá, e todas as questões de financiamento, de série de responsabilidades de lugar, de convidados e tal, ficou com a CESLA. A CESLA inserida dentro dessa plataforma Portugal Slam, partilhando tudo o que acontece. É isso. Esse Perfeito. Perfeita explicação. A introdução para o festival, não é? Então, vou pegar o seu gancho. O que nós temos para o festival? Tá na hora? A gente segura? Vamos fazer um programa sensacionalista? O que a gente faz? Para, imagens! Brincadeira. Hora do merchan, tá ligado? Você conhece a Superboc, tá ligado? Você aí do Brasil. Você conhece a minha garrafa velha de água? Vamos lá. Festival 2020. O que nós estamos pensando para isso? Ok. Dá um frio na barriga, né? Porque quando a CESLA propôs a ideia da rotatividade, isso era novembro, talvez, não é? E a gente falou, vamos fazer o festival assim, assim, assado, né? Alguns dias, né? Vamos tentar fazer um festival de alguns dias.
que tem várias atividades ao longo desse festival, ligadas ao Islã, mas depois apareceu a Covid, né? E depois, então, assim, a gente finge que não tem Covid, então a gente continua pensando no festival presencial. Porque eu acho que vai ser presencial, vai ter restrito, mas vai ser presencial, então, independente desse pormenor, o festival vai ser assim. Ele não vai ser tão largo, igual aquele festival de um mês que eles fizeram no começo, achei incrível, né? Que eu escutei muito pela Ali, pela Raquel, aqui nas entrevistas com você e tal, aprendi horrores sobre essa história. Tinha uma envergadura, né? Workshops, coisas assim. Não, o que a gente vai fazer é uma coisa mais restrita, mas não deixa de ser ampla. A nossa ideia é que seja 3 dias. O primeiro dia com uma abertura, com alguma performance de abertura, depois um debate sobre o Islã, mais específico, sobre o ritmo do Islã. Por quê? O festival é o 7º Festival Portugal Islã, Portugal Nacional Poeta Islã, e o nosso tema desse ano é o som da palavra. Então, todo o nosso festival, todas as atividades ampliadas do campeonato em si, elas têm uma vertente para a música, para tentar aproximar a sonoridade. Então vai ser um debate sobre o ritmo do Islã. Depois vai ter um workshop de escrita, e no final desse dia vai ter um sarau aberto, todo mundo participa. Tudo na Casa da Escrita, que é um espaço da Câmara Municipal, que vai ser um dos nossos apoios aqui, tá? A gente está esperando ainda os financiamentos. O segundo dia é o dia do pré-Islã. Então vai ter atividades ao longo do dia, vai ter uma conferência sobre videopoesia de um artista de Lisboa, o Tomás Cunha Ferreira, que ele faz videopoesia e música e tal, então vai por essa cena, tem essa conferência. Né? Depois vai ter um workshop de escrita. Sim, velho, é legal. Depois tem um workshop de escrita com a professora Graça Capinha, que é fantástica, né? Essa Capinha, tipo assim, já organizou vários festivais aqui, ela super apoia a gente conversou com ela bastante para entender o que a gente quer com o festival, e tá gente parceirona também. E a noite terminaria no pré-Islã, que daria aquela vaguinha para final do outro dia, isso seria numa sexta-feira, os dias, né? Estamos falando aqui de sexta-feira 13, né? 13 de novembro, então o festival começa dia 12 de novembro, quinta, 13 de novembro, perdemos a nossa deixa. Perdemos nossa deixa de terminar falando a data. Não, tá bom. Tava no contexto. Tudo bem, tudo bem. Gente, não sai. Mas pode mudar. E aí... E vai ser... A ideia é que seja na Biblioteca Geral aqui. Por quê? Porque o outro parceiro nosso é a universidade, que é Coimbra, né? Então, assim, os nossos 2 editais que a gente submeteu... Um é da Câmara Municipal, pelo Associativismo Cultural, que é um edital que rola todo ano. E o outro é o do Ciclo de Música Órfica, organizado pela Pró-Reitoria da Universidade de Coimbra. Caralho, onde vocês meteram o Islã nisso? Foi uma conversa com o vice-reitor. Por isso que a gente deu toda essa linha da música, é para fazer sentido com o Ciclo de Música Órfica. Também foi um estímulo e é assim. Pelo patrocinador. Brincadeira. Brincadeira. Foi um acordo amigável, porque fazia todo sentido. A gente falou, não dá, eu acho que faz todo sentido e dá uma linha. É Spoken Word. Spoken Word tem muito a ver com a música, claro. Total. Né? Então seria alguma coisa aqui na Biblioteca Geral, assim, na parte externa, a gente tem um átrio, assim, dá para criar um clima mais urbano ali na biblioteca. Né? O diretor, a princípio, queria que fosse ali na sala tipo de honra, aí na sala São Pedro, cheia de livro velho. A gente falou, olha, eu acho que é melhor levar um pouco pra rua. Vamos descer algumas escadas ali, vamos fazer no átrio ali aberto com a rua. E é isso. E o último dia é o festival, é a final, é o campeonato. Então vai ter uma tarde de convívio, é num espaço cultural aqui de uma colega nossa da CESLA que tá começando um projeto aqui e tal. E a casa dela é maravilhosa, super espaçosa, e a gente quer fazer coisas ali, a gente não sabe direito o que. Porque tem uma residência artística também, se tudo der certo, que vai começar um pouquinho antes, que a ideia é juntar algumas pessoas, né, muito vinculadas à proposta da casa também, porque
A nossa amiga a Lulessa, maravilhosa, beijinho, tá bem? Ela tem várias ideias também para essa residência, dentro de um projeto da casa, com uma dinâmica da casa, juntando com o slam. E se desse certo essa residência, se ela criasse um exercício, poderia ser a abertura do pré-slam, por exemplo, sabe? Ou alguma coisa nesse convívio da tarde. Então, é isso, né? E à noite, nesse dia, para além desse convívio da tarde, à noite seria a final. Na final vai ter uma abertura de um artista aqui em português também, o Fernando Aguiar, que ele é da poesia sonora, poesia performática, assim, uma pessoa da palavra, assim, super amplo, e ele faria essa abertura, não é? E depois a final. E depois um after no Base Tango, que é tipo uma baladinha aqui em Coimbra, tá? Pra todo mundo dar descontraída. É isso. Quando pensou no after, é sinal de que foi bem produzido. Uma boa produção pensa no after. Não é? Não é? Não, que lindo, que lindo. 3 dias de muitas atividades muito especiais, né? E que, de fato, fazem a gente discutir o ofício. Porque eu acho que o festival vem muito para esse lugar da gente discutir a palavra falada. É o momento da gente se encontrar, todo mundo que trabalha com isso, para discutir a palavra falada. E que bom que a gente que está programado para isso, né? Que está pensando nisso. Porque se você for ver as atividades assim externas, é um debate sobre o slam, com pessoas do slam, ou pessoas tipo, ligadas ao slam de alguma forma. Depois é um workshop de escrita para você ter algum exercício de slam. E depois a questão da videopoesia, né? Que é mesmo o que surgiu aqui dos tempos de corona, né? As explorações de videopoesia sempre tiveram, mas ficaram mais fortes e as pessoas ficaram mais curiosas com isso. Como a gente complementou, é dentro do possível. Eu, sinceramente, acho que vai ser possível fazer toda essa programação. A questão são as variáveis. Mas as atividades, eu acho que elas acontecem da mesma forma. As variáveis você vai poder entrar 40 pessoas no Salão Brasil. Hoje pode 40 pessoas. Então, a nossa final teria 40 pessoas dentro do espaço e uma projeção externa para as pessoas verem na rua. Então, caberia pessoas. Mas pode ser restrito mais para frente isso. E, na pior das hipóteses, é tudo online. E a gente já conversou com todos os coletivos nessas nossas plenárias do Portugal Slam. Tem alternativas, mas são fáceis de organizar também. Não vamos pensar nisso. Eu acho que não vai rolar um blackout total, assim. Vai estar aberto, sabe? Então, vamos torcer para que seja com capacidade máxima de público. Essa é a única torcida. Sim, sim. E é importante trazer essa discussão da videopoesia também, né? Porque até pra gente pensar esse vídeo slam, até que ponto que ele é slam, que ele não é slam, é um outro formato, mas a gente pode considerar slam dada a circunstância ou não, é isso. Foi criada uma nova modalidade que é o do Video Poetry Slam, e a gente tem que lidar com essa nova modalidade, né? É uma grande discussão isso. Que bom que vocês vão trazer isso pro festival também, porque eu acho que é a grande discussão na comunidade do slam nesse momento no mundo, né? É foda isso aí, né? Porque a câmera, o vídeo precisa de recurso, eu acho. Eu acho que o vídeo ele pede por recurso, nem que seja o microfone e a câmera, né? Se for uma coisa muito ruim, atrapalha mesmo a leitura, desconcentra, e não é um poema curto o slam. Então, você tem que usar... E a rede, né? A rede é muito pouco democrática, cara, também. Total. Então tem vários impedimentos. A Copa do Mundo? Sim. A Copa do Mundo é que isso nem é uma discussão que foi feita, deveria ter sido muito melhor feita, não foi. Eu até pensei em fazer uma live com a Kimani, que é a representante do Brasil, pra gente discutir isso, e acabou passando, porque ela fez uma dela, eu fiz uma minha, a gente não combinou de fazer juntas, por enfim, tempo que passa, né? Mas a gente discutiu muito isso internamente. Tiveram muitos países que foram eliminados da Copa do Mundo porque não tinham boa... O representante ou a representante não tinha boa conexão. Então, mesmo, se eu não me engano, Moçambique foi assim, Grécia quase não entrou, eu não vou saber exatamente quais são os países, mas não puderam competir a Copa do Mundo, que já tira um caráter bem importante, né, da Copa do Mundo, pela rede.
E se a gente está discutindo Poetry Slam, a gente está discutindo a base da democracia, que é eu escuto, você fala, depois eu falo, você escuta, e a gente troca, e a gente vai ter esse momento de ágora, né? É uma grande ágora o Poetry Slam. E aí, se algumas pessoas são eliminadas da ágora, se não é todo mundo cidadão, se não é todo mundo poeta, a gente tem uma questão bem grave. E fora todo o aparato, né? Se você tem uma câmera, você já não tem. O meio é a mensagem. Se você tem uma câmera, você já não tem mais a mesma mensagem. Você tem que transmitir outra forma de fazer para transmitir a sua mensagem. Você tem que pensar como você vai fazer. Muda muito se você está sentado ou se você está de pé. Você vai fazer uma regra proibindo as pessoas de estarem sentadas ou de pé. Enfim, tem muitas questões que eu acho que a comunidade mundial tem que se debruçar nesse momento, né, do Poetry Slam. Exatamente. E eu não sei se a gente vai encontrar uma solução para isso, porque me parece que essa cena virtual ela é muito da videopoesia, com seus recursos. A gente pode colocar elementos, é igual grafiteiro em museu, tipo, tá os elementos do grafite lá na pintura do cara, mas não é grafite. Totalmente. Você entende? Totalmente. Mas é uma pintura tipo da cena, é uma pintura do hip hop, você vê com os elementos do grafite. Eu acho que a videopoesia slam, ele vai ter um ritmo do slam, talvez o tempo do slam, que é a coisa que mais demarca o tempo, uma coisa mais ou menos em 3 minutos, mas que seja livre para você colocar os recursos de imagem e trabalhar o som, né? Pode ser uma saída, né? Aqui em Coimbra, mesmo se tiverem muito restritas as situações, a final vai acontecer aqui e a gente vai fazer de tudo para que os vencedores regionais venham e que todos leiam seus poemas no mesmo microfone e na mesma câmera, porque provavelmente vai ser filmado, ótimo, mas todo mundo aqui. Entra uma pessoa na salinha só e provavelmente o júri também, se puder estar o júri. Se puder estar 5 pessoas na sala, vai estar o júri. Ótimo, sim. Assim, porque não dá pra gente ficar à mercê dos problemas técnicos, não dá pra gente superar isso. Né? Porque se não der para superar isso, é uma questão de a gente pensar se vale a pena a gente, esse ano, ter um campeão português, assim. Talvez não totalmente, totalmente. Não, e de fato, eu acho que o superar a gente não vai superar, mas a questão é sempre estar com isso explícito, porque as coisas que não são explícitas acabam causando calos, sabe? Se a gente joga essas questões e olha para elas e percebe mesmo as contradições delas, a gente pode lidar com elas. Por isso que eu digo que eu fico tão feliz dessa questão da videopoesia estar ligada ao festival desse ano, porque é muito importante que a gente discuta isso, mesmo que a gente não ache solução nenhuma, mas que a gente discute e fala, olha, isso está aqui, esse é um problema que a gente tem que lidar agora, e é isso, a humanidade sempre vai se gerar problemas, né? E quando soluções, outros problemas, a vida é assim, mas que a gente discuta isso. Mas eu tenho plena confiança de que, independente se um braço online ou não, o festival tá muito bem desenhado, assim, não tem nem o que dizer. É lindo de ver esse festival esse ano, que vai ser muito maravilhoso, com certeza, assim, não tem como com uma programação dessas e com uma gestão dessas não ser diferente, sabe? Maravilha. Ai, tomara que dê tudo certo mesmo. E vai. É isso, vamos fazer devagarzinho e vendo o que vai dar. Sabe o que é engraçado? A discussão sobre a videopoesia slam, que agora a gente está criando um gênero aqui, né? Acabamos de criar o videopoesia slam, né? O Todo Mundo Slam está quase migrando para esse gênero. Então. Porque todas as edições que a gente fez esse ano foram online. Então, quem sabe abrir para recursos, as pessoas mandam vídeos e vídeos elaborados e tal. É uma outra forma de avaliação, né? Porque aí pode recurso, né? Sim. Mas eu te interrompi, desculpa, volta o que você estava falando. Então, porque a gente está pensando aqui como que o slam entra na videopoesia, mas tem uma discussão antes que ainda não está resolvida, que é o slam. Aqui em Portugal, principalmente, né? O que é um texto de slam? Nem todo mundo que participa do Poetry Slam sabe exatamente o que é. Ele é aberto? Ele é aberto. Você pode dizer qualquer coisa. Quais são as regras dele? Na verdade, as regras é o que determina o próprio texto. É quase como se as regras fossem a sua teoria,
é o campo teórico, assim, digamos assim. Como é que eu enquadro isso dentro de algumas linhas? Que é o tempo, vai determinar esse tempo. Depois a temática. A temática é mais sensível, porque você pode ser um texto mais militante, e em alguns contextos, em alguns slams pelo mundo, no Brasil em alguns e tal, dá para você fugir do tema. Tipo, existe um tema e dá para você escrever um texto onde as pessoas tipo, não vão reconhecer aquilo como slam. É possível. Aqui em Portugal é mais amplo. As pessoas começam, tipo, reconhecem tudo como slam, inclusive um texto de 30 segundos, que aí não é bem isso. Ou seja, aqui em Portugal é um processo que já está há alguns anos, mas você vê pelos organizadores locais e tal, é sempre um pouco penoso, assim, para você achar as pessoas que vão ler e sabem exatamente o que é o slam, e para o público ir numa atividade dessa e sair dizendo, pô, não, verdade, esse texto é um pouco diferente do que uma leitura normal, né? Tem um ritmo, né? Tem alguma coisa que eu num sarau posso ler um texto de slam e a pessoa fala, pô, ele lê um texto de slam, né? Aqui no sarau. Então, essa formação, como é que estamos nisso? Tá assim, incandescente a coisa. A gente está discutindo o que é, fazendo, testando. Não sei se você também concorda com isso. Eu concordo muito. Eu concordo muito, e tem algo que é muito intenso do Poetry Slam aqui, em comparação ao Poetry Slam no Brasil, que você teve um movimento no Brasil das pessoas negarem que era poesia. Então não é poesia, é slam. Era bem nítido, assim, as pessoas não consideravam poesia os textos de slam. Mas aí o slam alcançou um lugar tão poderoso, tão cheio, tão enriquecedor e tão inovador para a poesia, que a academia teve que engolir seco e entender que é um novo momento da literatura e que é um novo tipo de literatura, que é um novo tipo de poesia. E aí vem todo um discurso, especialmente da negritude, que é muito potente, que isso de não chamar de poesia é coisa de opressor. É porque vocês têm o auge do privilégio da academia e vocês acham que vocês podem dizer o que é e o que não é poesia. Problema de vocês, isso é poesia, eu não tenho tempo para essa discussão. Que é lindo esse tipo de tensionamento, porque de fato movimenta para outro lugar. E aí, concomitante, a academia precisando correr atrás da poesia de slam, porque era um movimento que alcançou tantas pessoas, e quando eu digo tantas pessoas, é não só pelo número de pessoas que frequentam o slam, mas também pelo número de vendas. O Marcelino Freire fala isso, né, do fenômeno dos poetas de sovaco, que são aqueles que vão para todo lugar com os livros no sovaco vendendo livro. E hoje em dia, os poetas de sovaco, e eu sou uma belíssima poeta de sovaco, eu sou essa também, eu tenho 3 livros publicados, todos em editoras independentes, todos, agora, beijo no ombro com os 3 esgotados, mas sempre no movimento de ter que levar os livros para os lugares e falar, olha, eu sou poeta independente, como diria Mel Duarte, depende muito do público, então tem aqui, e assim que a gente vendeu, mais de 1000 livros de cada um. A gente tem uma venda que é maior do que muita Companhia das Letras. Tem Mel Duarte, tem a própria Jari de Arraes, que não é do slam, mas que tem esse movimento de levar o próprio livro também. Você tem um movimento da literatura periférica de se vender, que fez com que a academia tivesse que correr atrás, porque em número de leitores alcança muito mais do que nomes que são muito considerados pela crítica. Então tem um movimento reverso da academia ter que correr atrás e hoje nem se questionar. Hoje você pega a USP, você pega todas as grandes universidades de literatura e vai ter muito mestrado, muito doutorado sobre Poetry Slam enquanto poesia, enquanto movimento. Isso por um lado. Só que aí aconteceu um outro fenômeno no slam, que é o de negar a poesia. E aí Poetry Slam, um pouco também pelo slam resistência e por outros slams que viralizaram muito na internet, de virar um formato muito pré-estabelecido, muito específico, que tirou um pouco a possibilidade da experimentação, porque eu pelo menos venho de uma leva, 2013 até 2016, que é uma leva muito experimental. Eu vi, sei lá, Bob Bá ficar em silêncio, aliás, foi Samuel Borges, ficou em silêncio durante 3 minutos e fez um poema de 10 segundos, nos 10 segundos que ele tinha de acréscimo. A gente vai cair e volta, tá? Mas tenho 20 segundos para terminar a minha ideia. Quando a gente cair, gente, voltem. Não se esqueçam de voltar. Já passou uma hora. Já passou uma hora. Parece que acabou de começar, né?
Foi mal, Eu pessoal. vou... Não, mas ó, estão dizendo nos comentários que estão gostando. Eu vou cair e a gente volta em 5 segundos, tá bom? Voltem todos. Vamos voltar. Voltei. Voltem, pessoal. Peguem suas águas, seus ventiladores. Nem perguntei se Coimbra tava calor. Esperando o convidado voltar. Passou rápido, né, gente? Eu também tô com essa impressão que passou rápido. Oiê. Voltamos. Sim, Voltamos. tá calor, velho. Tá, eu ia perguntar já. Bom. Tá. Tá. Tá foda. Aqui também. Voltando ao raciocínio, e o movimento do Poetry Slam de parar de ser experimental para restabelecer, para afirmar um discurso que tanto formalmente quanto esteticamente, quanto no conteúdo, é muito específico. Então, o que chega pra gente do Poetry Slam agora é um Poetry Slam que parece muito facilmente decodificável, porque o formato... Eba! Bom que todo mundo tá voltando. Porque o formato, ele ficou muito característico. E mesmo os poetas muito considerados desse meio, eles falam isso. Eles falam, eu deixo meus poemas mais experimentais para fora dos slams. Os meus poemas que têm outras características, eu não coloco no slam, porque não ganha slam. Então, quando eu estou jogando, quando eu estou competindo, e no Brasil é muito competitivo, porque para você estar numa final nacional, você tem que passar pela final estadual. Às vezes você tem que passar pela final da cidade. Para estar no Slam BR, sendo de São Paulo, você tem que passar pela final da cidade, depois pela do estado. Só aí você já tira 200 pessoas quase, para chegar depois no nacional. Então é muito competitivo mesmo. Ok, esse é o caso do Brasil. E o que eu... que bom que a conversa está maravilhosa. Eu tô me divertindo também. Não sei se você tá, Daniel, mas eu tô adorando. Ai, tá tranquilo aqui, tá adorando também. Eva. Mas tudo isso para fazer essa introdução de como é no Brasil, então como é esse contexto, e eu fiquei muito surpresa quando eu vim para cá, o quanto a discussão é outra. A discussão é completamente diferente. Às vezes eu tenho que fazer um movimento de falar, não, espera, deixa eu entender a história do Poetry Slam em Portugal, né, que vem muito de fazer essas entrevistas, deixa eu entender o contexto da poesia, num país que tem a poesia e a literatura como uma das suas bases culturais e ontológicas mesmo, né? Que é a literatura com a importância do ser. E é muito diferente. A impressão que eu tenho aqui é que, por um lado, discute-se se a poesia de slam é poesia. Tem um pouco essa discussão, mas tem também o quanto a palavra falada ela pode ganhar a dimensão da beleza da palavra escrita. E que é uma discussão que é enorme. É outra discussão, né? É outra discussão, tem um outro universo. E é uma discussão que ela é enorme. Porque a palavra... Aí entra o que a gente estava discutindo do meio e a mensagem. A palavra escrita é uma, a palavra falada é outra. E são dois meios diferentes. Então, se você não modifica, a mensagem vai ser outra. Você precisa saber falar, né? E é uma discussão que ela é enorme, assim. Eu sinto muito isso no Todo Mundo Slam, porque o Todo Mundo Slam, como nasceu como um slam de imigrantes e portugueses, a ideia era sempre juntar diferentes visões. Eu sinto que o Todo Mundo Slam é sempre um atrito gentil de modos de ver o mundo, sabe? Então, que tem muita gente que traz esse Poetry Slam carregado do Brasil, que tem essas características, assim como tem muita gente que traz um Poetry Slam muito ligado a essa poesia, como é a poesia aqui, e tem sempre essa mistura. Então, a gente tensiona muito o que é a poesia do Poetry Slam, né? E o que é poesia, o que é Poetry Slam, e o que é poesia do Poetry Slam. Parece que são 3 coisas, né? Sim, já. E tem uma quarta que é o Spoken Word também, né? Também, que já é uma outra coisa também, e tem a ver, é tudo muito próximo. Sim. Essa discussão se é poesia ou não, eu não sei, para mim, eu acho que para você desvalorizar o slam como poesia, você tem uma ideia muito elitista de poesia, dos bons poetas que você julga bom,
a partir de uma cartilha literária que você tem na cabeça, bem durinha, né? E não sei, cara, tipo, tem muita forma de ver a palavra. Você pode vê-la pelo seu impacto de presença, né? Você não precisa ser só uma leitura ortodoxa, interpretativa da palavra. Eu acho que a camada da presença que é importante para entender o Islã, é como a pessoa chega, como que ela lê a palavra dela. E isso é poesia, cara. Isso é intenção poética, isso é estranhamento poético, isso vai entrar em qualquer definição de poesia, que é, cheguei com uma palavra aqui e você recebeu ela de uma forma diferente, tá ligado? Foi. E isso pode chegar de diversas formas, você pode se alimentar de discurso político, de propaganda, do teatro. Então é muito amplo. O Islã, a poesia islã é um discurso poético, assim, de uma maneira muito ampla, né? Ela não está ali durinha, numa estrutura, ou com matemática contemporânea sobre eu e o café, coisas assim e tal. Ela pode ter isso, mas não é isso só. É poesia. Se você acha que é bom ou ruim, eu acho que já tá até mal você ficar pensando se a coisa é boa ou ruim. Tipo, acho que não é bem por aí. Sei lá, eu senti e não senti, assim, sei lá. Totalmente, totalmente. O Quintana tem um poeminha tão lindo que ele fala que um poema não precisa de interpretação. O poema, ele é uma interpretação do mundo já, né? E é um pouco isso, assim, se você está discutindo o que é bom ou mal, ainda mais no poetry slam, que tem toda essa brincadeira com notas, e já tá nesse lugar do que bate e o que não bate, porque você não entendeu nada. Exato, eu acho que a coisa mais bonita é uma pessoa chegar lá e ler um poema pela primeira vez, né? A pessoa toda tímida, ela vai com seu papelzinho, tem o texto decorado, né? Mas leva o papelzinho porque sabe que vai cagar de medo na hora. E aí nem olha pra turma e lê assim baixinho, né? Se fosse um fiozinho d'água saindo da torneira, assim, né? Tipo, isso daí é uma imagem do Esso. O Esso usa uma imagem, assim, sei lá, é nos Maias, que o moleque vai ler um poema e parece tipo um fiozinho d'água saindo da torneira. Já vai imaginar. É linda, Mas é bonito, velho. É bonito, é uma ousadia, a pessoa se botou pra fora, e se ela gosta daquilo, em pouco tempo ela vai se assumindo naquele lugar, e ela vai dizendo com calma as coisas. E não precisa fazer uma leitura afetada. Tipo, diga o que você pensa, assim, claro. Tem que ser claro, né? Sim. Sim. E a poesia no papel se esconde nisso daí, né? Super. Super. E eu fico me perguntando um pouco se os grandes poetas consagrados que já morreram, se eles estivessem vivos, se eles não estariam no Poetry Slam agora. Eu me pergunto isso muito honestamente. E foi essa provocação até que me fez criar o Ciranda com a Ana Zepa, que é um Poetry Slam que a gente lê poetas mortos. Porque eu não sei, eu acho que o Huda Ilch, com certeza, antes dela se isolar, ela teria ido nos slams. Eu acho que a Ana C ia ganhar muito slam. Sabe? Tem uma coisa de uma provocação. É óbvio que é uma brincadeira isso, é uma provocação. Mas é real também. O quanto você consegue defender o seu poema ao vivo, ele é muito importante também como poeta. Ele não te define como poeta, mas ele é muito importante para quem escreve 2020. E o defender o poema ao vivo não quer dizer que você fale com maestria, quer dizer que você tem coragem de colocar na sua boca algo que você colocou na sua mão, sabe? Tem essa coragem, assim. Sim. E é muito democrático, porque o Islã você tem que dizer para as pessoas, e vão ser pessoas que com diferentes graus de leitura, então você não consegue prever muito o leitor, né, o ouvinte. Porque quando você escreve, sem tirar o mérito de quem escreve, publica e tal, mas é uma cena meio de nicho, assim, e tal, né? E o Islã, ele tem um nicho, mas ele é muito amplo, esse nicho ele pode chegar em qualquer lugar, a gente pode invadir um espaço e vai colocar o Islã ali, e podem aparecer diversos tipos de textos, você pode gostar de um ou de outro. É isso, né? O campo literário todo sendo formado e a oralidade, né? Ou a oralitura, né? O Lucerna que falou, trouxe esse conceito que ele viu, não sei aonde, mas para mim é o Lucerna que falou, então a oralitura é isso, né? Não, e a dos modernos também, né? Essa coisa de trazer a poesia para o ar e encantar quem ouve, assim como a música faz, assim como as outras artes fazem. Por que a poesia tem que ficar restrita? O lugar da poesia é na calçada, né? Aí, é isso. Não é?
Sim. Sabe que eu fico com... Você falou da imagem da pessoa lendo pela primeira vez, que é belíssima, também amo essa imagem, mas tem outras duas imagens que eu adoro, que são, poetas já consagrados no Islã, quando vão fazer um texto novo, então quando estão muito inseguros com o texto. Eu acho lindo essa coisa de fazer o texto pela primeira vez, não saber como vai ser, é lindo. E esses mesmos poetas, quando vão fazer algum texto que sempre fazem, mas erram. E aí no meio eles percebem que eles estão errados, eles precisam corrigir, eles como se eu não fizesse isso toda hora, eu faço toda hora. Mas você precisa corrigir, você errou, então você precisa que aquilo tenha vida, e às vezes estava sem vida até então, porque estava só decorado, só falando, sem alma nenhuma, e um segundo a alma volta pro corpo. E aí é lindo ver, é lindo, é muito bonito. É lindo. Esse negócio de esquecer poema é foda, eu já me ferrei com isso, porque, sei lá, eu gosto de tomar um vinhozinho, assim, antes de começar os eventos, pra ficar mais tranquilo, mas, assim, nossos eventos às vezes atrasam pra caralho pra começar, e teve um que atrasou 2 horas, e quando eu fui ler, eu já tava, tipo, bêbado, assim, velho. Aí foi duro, o primeiro eu consegui ler, o segundo me deu um branco, acho que uns 30 segundos, assim, no meio, eu nem sei como eu voltei, nem voltei. Eu falei, nossa, eu vou largar a bebida, sei lá, sair desse clima, assim. Ou a poesia ou a bebida, não dá. Rolou uma crise, assim, e tal. Foi engraçado. A primeira leitura foi muito boa, porque tava no auge, assim, tipo, do espontâneo e tal. A segunda já fodeu. É muito bom, é muito bom. Então, a gente tem que fazer uma ginginha poética alguma vez aí em Coimbra. A ginginha poética é uma roda de poesia que vocês viram uma ginginha e falam um poema. E são 5 rodadas. Aqui no Quebra tem a ginginha. Tipo, tem um bar que é a ginginha, onde as pessoas tomam ginginha e é céu aberto. E assim, tipo, já tem a ginginha aqui. É só trazer a poesia. Pronto. Naquele e-mail que você vai me mandar com convites, a gente já vai resolver isso. Sim. Eu tenho que perguntar agora aquelas perguntas que eu faço sempre. Essa é uma das perguntas, assim, emblemáticas da entrevista, que é: o que você deseja para o Poetry Slam em Portugal? A curto, então para já, e a longo prazo. Ok. Que a plataforma Slam Portugal, ou a plataforma Portugal Slam, se solidifique mesmo, que a gente tenha um grupo de coletivos em Portugal organizando nas suas cidades todo ano, com uma rede de eventos, com público e com leitores, não é? Que o processo dos poetas, das poetas, tenha suportes de workshops, essas coisas, que a pessoa que gosta de escrever tenha algum acesso, alguma ferramenta para aprender a escrever slam, não é? A gente defina o que é o slam, pelo menos no mínimo, para a gente saber o que é isso e criar uma cultura de slam. E a partir disso, de ser solidificado dessa forma, que aumente, que venham pessoas com suas experiências poéticas e que se renove sempre, né, com pessoas pensando no slam. Eu acho que é isso que eu queria. Eu queria que daqui a, sei lá, 5 anos a gente tivesse, assim, já inserido no Plano Nacional de Leitura aqui em Portugal, tipo, coisas assim, tipo, na escola saindo cenas do slam, porque o slam vai ensinar um decassílabo, o slam vai ensinar o que é um tema, o slam pode ensinar até personagem. É só você, se você quiser insistir em ensinar decassílabo com Camões, insista, velho, mas o slam ia ser mais fácil, velho. Nossa, 100% sim, 100% sim, que lindo isso. 100% sim. Mesmo que seja para ler de uma forma que o slam ensina, Camões. Até porque se você vai fazer a escansão de Camões e você sabe ler, você não tem nem o que falar. Você sabe qual é a tônica, você sabe contar os versos poéticos, você sabe fazer tudo, porque você sabe ler. Uma coisa ensina a outra, né? Fazer a escansão ensina a ler e vice-versa. Então, que lindo, que sonho maravilhoso, que esteja no Plano Nacional de Leitura daqui a 5 anos. Não é? Que ótimo. Que emancipe a poesia das pessoas, né? A poesia tá tão enclausurada em livro velho. Tipo, sai, tá ligado? Sai fora, vai ver o mundo, cara. Vai ver essas contradições, a treta do mundo tá na poesia, cara. Totalmente, totalmente.
O Marcelino, já que eu citei ele uma vez, vou citar outra. O Marcelino Freire fala isso, que parece que todos os livros da casa dele, eu não sei se eu tô falando exatamente o que ele falou, qualquer coisa inventei e coloquei o nome dele, mas que os livros da casa dele estão todos gritando, parece. Quando ele precisa ouvir alguma coisa, parece que tá todo mundo gritando, ele vai e abre um para deixar ele gritar. Que as palavras estão lá dentro querendo ser faladas, né? Que o mundo triste é um mundo de livros que não tem leitores. E também queria muito grifar essa frase que você falou, que você quer que o Poetry Slam tenha leitores e público. Porque uma coisa não se faz sem a outra, né? Não dá para fazer só com leitores, não dá para fazer só com público. Tem que ter as duas coisas. Precisa ser organizado, cara. Precisa ser organizado mesmo. Precisa ter financiamentos constantes e tal. E até mesmo pessoas que vão organizar, que ganham algum dinheiro e tal, né? Precisa ser mais profissional a parada, sabe? 100%. 100%. Precisa ser, nós somos operários da palavra, né? Nós precisamos receber como operários da palavra também. Sim. Li Alves está reclamando que chegou tarde. Vai ter que ouvir depois, Li. Foi um baita papo. Estamos na segunda rodada já. Falamos dela várias vezes aqui. Né? Exatamente. E é ótimo falar isso, que a pessoa vai ficar curiosa, vai ler tudo mesmo. Mas falamos mesmo, Li. Eu queria dizer referência, velho. Não, e é muito bom, né? Ouvir as entrevistas dela, da Raquel, enfim, todas que foram, da Rita, da Ana, todas, Alex, Vitor. Ouvir todas as entrevistas é muito bom para entender coisas, né? A gente conversou um pouco sobre isso. Aprendi bastante, aprendi muita coisa, muito interessante mesmo, assim. Obrigado, pessoas. Obrigado por organizar isso. Eu tô bem feliz disso estar acontecendo, assim, eu me sinto aprendendo bastante também, minhas terças são importantes, sabe? E falando nisso, terça-feira que vem temos no Piteira, na terça que vem. Vamos aprender mais. Nuno, que conheci em Cidade de Deus, na FLUP, 2016. Olha! Mas não é? Não é loucura? Ele tava no Islã. Mano. Que rolê. Foi intenso. A FLUP pra mim é a melhor feira que existe, assim. A FLIP é o máximo, mas a FLUP é a festa literária das periferias, pra quem não conhece, e sempre passa em uma das comunidades do Rio de Janeiro. Acontece em uma, já foi na Mangueira, enfim, essa foi a da Cidade de Deus, e é muito intenso, porque são muitas referências, são muitas pessoas. A final do Slam Nacional tinham 8.000 pessoas, sei lá, não sei quantas pessoas, mas tinham muitas pessoas, assim, eu lembro de falar no microfone e ver um mar de pessoas, que medo. Grande sonho de ser rockstar estava acontecendo, aconteceu uma vez, mas valeu a pena. Antes que eu comece a falar mais besteira, eu queria dar dois avisos importantes. Um é bem importante, que é o Todo Mundo Slam faz aniversário no dia 13 de agosto. Então, teremos uma festa de aniversário dia 13 de agosto. O que vai acontecer nessa festa de aniversário? Eu também ainda não sei. Mas nós vamos saber em breve. Alguma coisa vai acontecer pra gente comemorar esse aniversário. Então, né? Olha, legal. Me sinto convidado pra festa, hein? Já tá convidado pra festa. Vai acontecer alguma coisa, dia 13 alguma coisa vai acontecer. Vamos colocar isso nos nossos corações, que o futuro reserva grandes coisas. No dia 13 de agosto. E a segunda coisa é que eu já tinha falado pra você, mas também falar que eu não vou estar na final, no festival, porque eu ganhei um edital no Brasil que eu preciso fazer, que é uma performance, aliás, de spoken word que eu preciso fazer. Não sei como vai ser isso, pois não podemos nos encontrar presencialmente. Por uma boa razão, na verdade, parabéns. É um espetáculo inédito que eu vou pro Brasil 4 meses para montar o espetáculo, é com músicos, é uma performance, enfim, tem 1000 coisas para acontecer. Então, eu passo 4 meses no Brasil por isso. Talvez online, mas eu tenho que estar lá para isso. E eu não vou estar. Mas já é um anúncio, que é o principal dessa notícia que eu tô dando, que é, com certeza, o Todo Mundo Slam mandará uma ou um representante. Então já guardem a vaga do Todo Mundo Slam nessa final, hein? Reserva. Já está. Pronto. Só queria deixar o meu guardadinho. Que medo de ficar sem nesse festival, eu quero estar junto.
Então, sim, já tá, não, Tá já tá reservado? mesmo. Então, pronto. E eu quero ouvir um poema seu. A gente vai ter esse prazer? Eu leio, Pronto. Estamos aqui eu leio pra um isso. poema. Tá com ele Ok. preparado? É um Tá? poema que. Sim, é um poema que eu li, eu escrevi faz pouco tempo. Olha. Ele é mais. Sim, foi. Mas foi motivado por essas questões de identidade nacional, aquela estátua do Padre Vieira, toda aquela conversa. Porque, assim, pelo menos para mim, eu escrevo poemas assim, meio que em estado de poesia. Sabe quando a coisa, tipo, mexeu, assim, você precisa dizer alguma coisa e aí tenta achar algum ritmo para dizer aquilo ali, né? Mesmo que seja uma coisa meio bagunçada, eu escrevi um poema nessa situação, assim, né? Aí, porque a questão da identidade nacional é velha, né? É uma questão antiga. E eu fui ver até coisas antigas mesmo, que já falavam sobre isso. Então esse poema tem alguma coisa do manifesto antropofágico, lá de 22, tá relido, né? Sem aquela exotização que eles colocam, mas tá lá, né? Enfim, foi mais ou menos por aí que eu pensei esse poema que eu li, Ótimo. que é, Eu vou gritar então pra você ler, pode? Gritar baixinho. sei, Mas. ok, dá pra Porque ouvir bem todo assim, mundo. nessa voz, não preciso berrar. Não, não, tá ótimo. Eu também não vou Tá. gritar. Vídeo slam, lembra? A gente tem que saber como fazer vídeo slam, não é slam. A Esse, gente não e com precisa a falar mais distância do alto. microfone. E aí eu tô entendendo como apresentar vídeo slam também. Eu entendi que eu não preciso gritar, mas o grito do Todo Mundo Slam é assim. Normalmente eu falo mundo todo e as pessoas respondem todo mundo slam, no contratempo slam. Slam. E Uhum. aí, pra dar certo aqui, eu vou fazer as duas partes, tá bom? Certo, E aí você começa, tá certo, tô bom? E a preparado. galera comenta. Tá preparado? Então tá bom. Eu vou tentar fazer dois lados, assim, pra parecer duas pessoas diferentes. Mundo todo! Todo mundo! Islã! A língua de Camões embaça com a minha variante. Não entende a dinâmica? A indolência introjetada por séculos de saliva seca, pavor e maravilhamento perante o acaso de qualquer esquina. Viva as urbanidades tropicais que sabotaram a minha língua. Viva a sabotagem. E a conversa é sempre a mesma. Começa em redundilhas, minha pátria, minha língua, e logo desenterram do inferno a fúria autoritária sob a forma de um cavalo de bronze, patrulhando o perímetro da praça. Mas no rolê sou meio pombo, rato vagabundo de asa, cagando e andando na cabeça de estátua. E roubo, tomo tudo, engulo, arraso terra, reparto, renomeio, realinho. Vivo o banquete antropofágico e a vísceras do bispo Sardinha. Minha pátria é tua língua, teu fígado e teus olhos, cozidos na doçura do meu sangue. Do Oiapoque ao Chuí, da Patagônia aos Andes, nossas veias abertas, nossos músculos de prata, nós e nossos nós. E chove, chove, encharca a terra dessa encruzilhada que nos une. Chove, traz revolta, afogando no horizonte os sermões para subalternos e os versos, vira-latas de amor. E enquanto o mundo cai em vogais abertas, para que se torne mais clara a voz insubmissa, reescrevo com uma pedra um sol azul, tentando desiluminar em cada raio um apanhado de memórias absurdas de um paraíso desgraçado sobre lendas, onde Vieira nunca salvou ninguém para além dos seus. Todo fetiche colonial ainda será celebrado no estalo da guilhotina, para que assim possamos nos reconhecer como corpos em trânsito, como cosmos sem donos. Novo amor, na primavera da cólera. Mas não se apegue, chefe, não se iluda. Meu verso é esquivo e poligâmico, roça na língua de Camões, enquanto afia a lança do Tupinambá. Que poema maravilhoso! Que lindo!
Nossa, nota, jurados. Brincadeira. Que lindo. Gente, que lindo, lindo, lindo. O público vai à loucura nos comentários, chuva de corações. Todo mundo dizendo lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. É tudo amigo, Nossa, né? obrigada por isso. Muito obrigado, pessoas. Que lindo demais. Aí, ganhou 1.000. Esse número eu não vou saber, tem vários zeros. Gostei do Ganhou vários zeros. Foda-se, cara. Muito bom, maravilhoso. Dani, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada mesmo por esse papo. Obrigado, eu. Continue fazendo as entrevistas. Vamos criando essa reflexão coletiva sobre o Islã. Muito importante o que você está fazendo. Sim. Brigadão. Espere pelo e-mail. Estou aqui atualizando minha caixa de entrada já, pode deixar. Eu agradeço muito mesmo e também muito obrigada por organizar esse festival esse ano, vai ser lindo. E vamos construindo juntos toda essa rede. E já pega o colchão aí, já avisa a gata que estava circulando ali que vai ter companhia na casa dela, né? Que ela já... Sim. É bicho agressivo, viu? Já vou avisando. Tá bom, talvez a gente procure outra casa, que eu tenho um pouco de medo de gatos, mas a ideia eu quero ir pra Coimbra. Não, mas brincadeira, é muito lindo ver tudo isso daqui, assistir daqui, isso aí. E muito obrigada pelo papo mesmo. Que bom, que delícia que foi. Obrigado, eu. E todo mundo que assistiu também. Muito obrigada, galera que assistiu. Que ótimo ter, assim, pessoas comentando ao vivo, é gostoso. E até a próxima. Muito obrigada. Até terça-feira que vem. Até. Tchau, tchau, gente. Obrigada.